continuando a nossa série de vídeos sobre o livro Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. Nessa série eu estou comentando capítulo por capítulo do livro e hoje eu vou comentar o capítulo A Verdade no Socialismo. O socialismo é uma coisa muito interessante porque, de uma maneira ou de outra, ele está presente na nossa vida. Quer seja pelo amigo que é socialista, ou por um professor, quem estudou no ensino público, ou até mesmo no privado, sempre teve aquele professor socialista que defendia muito as ideias socialistas, e é sempre muito complicado conversar com essas pessoas, porque algumas têm a mente aberta e conseguem entender outras ideias, porém a grande maioria não. O socialismo acaba se tornando uma espécie de religiões para muitos, então fica difícil você conversar com essas pessoas. Mas o autor ele vai levantar algumas coisas muito interessantes aqui, que eu vou comentar agora. Primeiramente, os defensores do socialismo, as pessoas que apoiam o socialismo, elas sempre estão pautadas na ideia de que o Estado tem que criar uma política para promover a igualdade. Mesmo que seja impossível promover a igualdade num determinado lugar, o Estado tem a obrigação de promover a igualdade. A igualdade, ela é uma obrigação sim, mas ela é uma obrigação de nós, é uma obrigação de gratidão, certo? É como se fosse uma espécie de uma obrigação moral que você tem que ajudar outras pessoas. Porém, ela não é obrigação do Estado. Você, como ser humano, como ser moral, você tem sim a obrigação de ajudar uma pessoa que está passando necessidade, um amigo, ou quem você nem conhece, você tem a obrigação de sempre tentar semear a igualdade. Porém, o Estado não tem essa obrigação. Porque quase sempre, na verdade, que o Estado vai promover a igualdade, ele vai gerar algum problema, ele vai gerar mais desigualdade. Quando o Estado ele promove a igualdade, para ele promover a igualdade, ele precisa ser maior do que tudo. Então ele que vai ser o novo opressor, igual dizem os esquerdistas, né? Sempre tem um opressor. Então não tem como o Estado promover a igualdade, porque quando ele vai promover a igualdade, ele gera, na verdade, mais desigualdade. A igualdade é uma obrigação moral, uma obrigação sua, que você deve carregar e sempre deve tentar promover. Para os socialistas, o Estado então vai ter que criar alguma maneira de promover a igualdade. Então ele vai criar sistemas de políticas sociais. Esses sistemas de políticas sociais quase sempre cometem duas falhas que o autor vai descrever no livro. A primeira falha é o seguinte: sempre que um sistema ele é implantado, ele acaba criando uma nova categoria de dependente do Estado. Esses dependentes do Estado são pessoas que não conseguem agir por conta própria, elas não conseguem sobreviver por conta própria, elas sempre estão dependendo do Estado, de alguma ajuda de custo. Como muitas pessoas no Brasil dependem do Bolsa Família, a gente sabe que muitas pessoas precisam, acho que nem muitas, poucas na verdade, precisam realmente do benefício, porém a grande maioria esmagadora, ela tá lá porque a vida é fácil, porque é fácil viver daquilo, né? Hoje a gente tem, por mais que a gente tá passando por um momento difícil, um desemprego muito grande, a pessoa que quer trabalhar, ela consegue. Porém, como tem um amigo Estado para ajudar ela, como tem o Estado para ajudar ela, não tem por que ela trabalhar. Por isso que muitas pessoas acabam se tornando dependentes do Estado. E o problema dessa dependência é que, além de prejudicar muito o Estado, além de prejudicar a economia prejudicar muito economicamente o Estado, ele ainda é uma coisa hereditária. Ou seja, se a gente tem uma família de dependente, provavelmente a futura geração dessa família vai ser dependente. Então é uma coisa hereditária. E as pessoas que pagam impostos, os pagadores de impostos, ficam com um sentimento de antagonismo com essas pessoas. Eles começam a ter ódio dessas pessoas, começam a não gostar dessas pessoas, começam a ficar meio que revoltados. Você nunca viu um trabalhador que trabalha, paga os seus impostos e começa a ficar muito puto com o Bolsa Família? Isso realmente acontece. Outros programas sociais também, o trabalhador ele começa a ficar com bastante raiva, começa a ficar revoltado. E outro problema maior ainda é que o empresário, que é o que paga mais imposto, quanto mais dependente do Estado a gente, mais o Estado tem seus dependentes, esse empresário tem tendência a ficar desmotivado e começa a imigrar, começa a ir para outros países, começa a ir para países mais livres. Quanto mais o Estado tem dependente, quanto mais imposto o Estado cobra para manter esse dependente, menos iniciativa privada a gente tem, então menos oportunidade a gente tem. Por quê? Na verdade, por que um empresário vai se estabelecer num país no qual ele tem que pagar 50% de imposto nos seus produtos? Por que um empresário vai fazer uma coisa dessa? Para ele não é viável. Para ele é muito melhor simplesmente ir para um país mais livre, no qual a economia é mais livre. Então, além de gerar uma categoria hereditária, além de gerar esse ódio todo, essa parte desse antagonismo por parte dos pagadores de imposto, ainda por cima acaba
tirando a iniciativa privada no país, acaba tirando o empresário que vai procurar outros meios para conseguir se manter, porque na verdade não tem lógica ele ficar num país que cobra muito imposto. Porém, pro Estado isso é uma coisa muito boa. Porque o Estado socialista, o Estado que segue esses programas socialistas, ele consegue manter um capital eleitoral. O dependente do Estado, ele sempre vai votar numa determinada pessoa que deu aquele benefício para ele. Então, quanto mais dependente do Estado você tem, mais capital eleitoral você ganha. Por isso que muitas vezes sempre esses programas que prejudicam o Brasil, programas que deixam um monte de gente dependente, vai sempre se manter, porque ele é o capital eleitoral. Sem ele, muitos não venceriam. Isso explica bastante o PT. O PT venceu por alguns anos, sempre ganhou as eleições, graças aos dependentes do Estado, as pessoas que, ou pelo menos que achavam que precisavam do Estado para se manter, né? Quando as pessoas não têm essa consciência, que acham que o Estado tem que ser um provedor de bem, ela acaba tendo tendência a querer que o Estado dê alguma mordomia para ela. Porém, a gente não precisa do Estado. É muito melhor a gente ter uma boa iniciativa privada do que o Estado como é. A segunda falha desses programas de políticas sociais é a falta de limite de orçamento. Se a gente tem um determinado programa como o Bolsa Família, e a cada dia começa a gerar mais pessoas que entram, mais pessoas estão querendo ir atrás do benefício, mais pessoas querem viver de uma vida miserável, porque o dinheiro que você ganha com o Bolsa Família não dá para nada, porém dá para sobreviver. Então, quanto mais pessoas querem viver essa vida, mais o orçamento vai aumentar. E o Estado dificilmente vai parar de pagar, porque ele sabe que ele tem o capital eleitoral dele ali. Então dificilmente ele vai limitar isso. Por isso que muitos programas de políticas sociais não têm limites orçamentários. E isso gera muitas crises. Por exemplo, o pessoal achou que isso não é verdade, que com o tempo, o autor até descreve, que a dívida do Estado é uma dívida meio que um ciclo, que o Estado sempre vai estar conseguindo pagar essa dívida. Porém, a Grécia e Portugal foi um grande exemplo. Né? Em Grécia e Portugal a gente conseguiu ver como que o Estado ele não deve ser um provedor de bens, ele não deve ser essa espécie de mãe que passa a mão na sua cabeça e dá o dinheiro para você viver. Não é essa a função do Estado. Quem promove a igualdade somos nós e a iniciativa privada, não o Estado. Então, o autor ainda vai descrever o motor do socialismo. O que é o motor do socialismo? O motor do socialismo é a inveja e a vitimização. Um socialista, ele sempre vai se vitimizar, isso é padrão. Todas essas páginas de esquerda, todo esse pessoal de esquerda sempre arrumam alguma coisa para se vitimizar. Quer seja a classe operária, quer seja o negro, brancos, brancos não, né? Mas negros, homossexuais, tudo que é tipo de minoria, eles vão arrumar uma maneira de se vitimizar. O socialista, na verdade, ele não aceita a realidade como ela é. E tem uma frase muito interessante no livro, na página 78, que eu vou citar aqui para vocês agora. Para certo tipo de temperamento, a derrota nunca é uma derrota para a realidade, mas sempre uma derrota para outra pessoa, muitas vezes agindo com consonância com um membro de uma classe, tribo, conspiração ou clã. Nessa frase, o autor vai demonstrar como que os socialistas eles têm essa dificuldade de aceitar a realidade. Eles sempre vão arrumar alguém para culpar. Nunca você vai ser pobre porque você não trabalha ou você não procura se especializar. Você sempre vai ser pobre porque existe uma classe operária, uma classe opressora aí, a burguesia, igual diz o Lula, né? Sempre tem a burguesia por trás de você. Tudo vai ser culpa da burguesia e nunca sua. Então a gente consegue perceber como que os socialistas eles têm essa falta, eles não conseguem enxergar a realidade e muitas vezes se vitimizam e ficam com inveja daqueles que aceitaram a realidade e correram atrás dos seus objetivos. O autor ainda vai levantar um dado muito interessante nessa questão, que é a perseguição de Hitler. Hitler, na verdade, perseguiu os judeus porque eles eram pessoas com uma boa condição financeira. Os judeus, qualquer lugar que o judeu vai, ele tem essa capacidade de prosperar, porque eles se ajudam bastante em outros aspectos também. Então, os judeus eles tinham uma condição financeira muito boa. Então, Hitler começou a perseguir os judeus. Um dos motivos para Hitler perseguir os judeus foi que os judeus estavam se apropriando da força de trabalho, estavam subindo em cima da classe operária alemã. Muitas pessoas acham que foi racial, pode ter sido também, porém isso influenciou bastante. Que o Hitler tinha essa inveja dos judeus de ser muito ricos, eles ter bastante dinheiro, e para Hitler essa riqueza deles foram construídas em cima da força de trabalho, em cima da apropriação da classe trabalhadora alemã.
O autor ainda vai levantar mais uma coisa que é bastante interessante, que é a educação inclusiva, essa educação que está sendo gerada em alguns lugares por aí, né? No Brasil a gente começa a ver bastante isso. E a educação inclusiva, ela acha que é a seguinte maneira: a gente tem ali um grupo de estudantes, e a gente tem estudantes que se destacam. Esses estudantes que se destacam, eles estão oprimindo os outros, porque para a gente ter um teste, a gente sempre tem que ter alguém que toma a vaga de outra pessoa. É aquele negócio de jogo de somar zero, né? Para uma pessoa ficar rica, outra tem que ficar pobre. Então, para um estudante ser inteligente, o outro tem que ser burro. Então, por isso que a gente tem que transformar a educação numa educação máxima inclusiva possível. Porque se essa educação ela não for inclusiva, sempre a gente vai ter aqueles estudantes melhores, aqueles estudantes que sobressaem, que estão sendo inteligentes, estão sobressaindo por conta que eles estão fazendo isso em cima dos estudantes que não se sobressaem, em cima dos estudantes que não gostam de estudar muitas das vezes. Então, como que a gente faz para transformar a educação inclusiva? A gente começa a desvalorizar os testes. Porque é o teste que vai medir se o estudante ele é um estudante bom ou é um estudante ruim. Então a gente desvaloriza esse teste, porque provavelmente a gente vai ter uma educação pior, mas todos vão estar no mesmo nível. Né? Se a gente diminui a oportunidade dos alunos se destacarem, se a gente diminui a oportunidade de ter teste para ver quem é bom de verdade, a gente vai ter estudantes no mesmo nível, porque a gente não sabe, na verdade, muito bem qual é o nível deles, e aí a educação vai ser mais inclusiva. E com isso a gente vai perder muitos talentos, provavelmente os grandes estudantes vão se desmotivar, porque afinal de contas a gente precisa de motivação para estudar. Por mais que o adquirir conhecimento seja uma coisa que motive muitas pessoas, como eu, por exemplo, a maioria das coisas que eu estudo, as coisas que eu estudo com mais vínculo, com mais força, com mais motivação, são coisas que não vão trazer muito recompensa financeira. Porém, a recompensa financeira, a recompensa de você ter prestígio, de você passar num teste, é também um grande motivador. Quando a gente tirar essa questão do teste, quando a gente começar a diminuir isso, a gente vai ter estudantes todos iguais, porém estudantes motivados, e com isso a educação vai começar a cada dia se perder, a cada dia ficar em pior estado. Para finalizar o vídeo hoje, o autor no finalzinho do livro vai falar que como que a gente faz então para promover a igualdade? Como que o Estado pode trabalhar na promoção da igualdade? É uma questão um tanto quanto complicada, porque toda vez que o Estado ele se mexe, ele gera algum problema. Porém, a única maneira do Estado promover a igualdade é investindo na riqueza. O Estado, quando ele investe nos geradores de riqueza, quando ele investe na iniciativa privada, as pessoas vão ter mais emprego e com isso as pessoas vão conseguir ter mais dinheiro para comprar as coisas, porque a base a base da igualdade são as oportunidades de emprego. Sem oportunidade de emprego, se a gente ter oportunidade de emprego, a gente não vai conseguir ser iguais, a gente não vai conseguir ter uma igualdade melhor, certo? Então a maneira do Estado conseguir promover a igualdade é investir na iniciativa privada, é investir na riqueza, é investir nos geradores de riqueza. Porque quando uma pessoa ela alcança o êxito, quando uma pessoa consegue ficar rica, ela permite que o pobre, que a pessoa que não tinha tantas condições, compartilhe esse êxito com ela. Um rico, quando ele fica rico, ele deixa, por exemplo, uma pessoa quando fica muito rica, bilionária, ela provavelmente vai deixar outras pessoas também muito ricas e vai dar condição financeira para outras pessoas. A gente tem que tirar um pouco essa ideia que para o rico ser rico, o pobre tem que ser pobre. Isso não é necessariamente verdade. Lógico que como o rico teve o dinheiro inicial, como ele investiu, ele vai ganhar mais, porque é justo. Porém, as pessoas que não tinham emprego, ela vai melhorar a condição. Então, o rico, quando uma pessoa, um grande empresário, ele consegue o êxito, o pobre, ele permite que o pobre e outras pessoas de menores condições participem do êxito dele. Por isso que o socialismo é uma grande mentira. Achar que a gente fazendo programas de políticas sociais, a gente vai sanar a desigualdade, não vai. Que é o melhor caminho para sanar a desigualdade é a promoção de emprego, o aumento da iniciativa privada, a geração de riqueza. Então, pessoal, por hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante a série e até o próximo vídeo.